Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar, na verdade, falando um pouquinho mais sobre conceitos de automação. Nós vamos para a aula número 2, falando sobre automação. Para você que não conhece nada ou conhece muito pouco sobre automação, para você que é muito focado na área elétrica e tem vontade de aprender automação, você tem que ficar nesse vídeo até o final, você tem que maratonar essa playlist porque é muito bacana, ela é muito inclusiva, ela consegue colocar você dentro do entendimento do que é automação industrial hoje no mercado, tá bom? Então se você tem interesse em conhecer sobre automação, fica no vídeo até o final e bora lá. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Viver de PLC. Olha só, para quem está chegando nesse canal agora, eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. E aqui, como vocês sabem, a gente discute os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá bom? Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre, nós estamos falando sobre, aqui, né, conceitos de automação, né, um tema, né, que a gente aborda, onde ele vai falando sobre os conceitos da automação, né. Eu sempre digo que é muito comum as pessoas chegarem no mercado de trabalho e elas vão procurando o PLC. O PLC, eu quero aprender o PLC e tal. E eu sempre deixo muito claro que o PLC é apenas uma parte, diga-se de passagem, uma pequena parte, né, da automação, né. A relevância do PLC dentro da automação ela é muito grande, né? Eu talvez me expressei mal aqui em falar uma pequena parte. Não, é uma parte significativa que com as novas tecnologias, com os novos modelos de PLC, os novos atributos que vêm dentro do PLC, tipo, ele já vem todo preparado para a indústria 4.0, tem tornado ele ainda mais relevante dentro desse universo chamado automação. Mas o PLC em si, ele não é a automação, né? Ele é parte da automação. A automação é uma coisa bem mais abrangente e é isso que nós estamos discutindo aqui. Então, gente, esse vídeo ele é para você que trabalha com elétrica, que é um eletricista industrial, né? Que é um eletrotec, eletromecânico, eletrônico, que ainda não trabalha com automação, que deseja aprender um pouco mais sobre automação, que deseja entrar no mercado da automação. Aqui no canal nós temos vários vídeos onde a gente fala sobre a importância e quanto é importante, né, a gente tá dentro desse meio, né? Bom, então esse vídeo é o vídeo de número 2 dessa série, né? Eu vou deixar o link aqui para você do primeiro vídeo, mas obviamente assiste esse aqui e depois você vai lá e assiste um, ou então fica aí na sua vontade, qualquer coisa, assiste o primeiro, depois assiste o segundo, vai maratonando aí, que com certeza tem muito conhecimento legal para você, tá bom? Eu preparei essa arte aqui, né, onde a gente fala a automação industrial, conceitos, né? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre automação, conversamos um pouco sobre automação e falamos sobre automação residencial, comercial e industrial, né? Sabemos que o nosso ponto final, vamos dizer assim, né, ele é a automação industrial, tá bom? Então, para você que é formado em eletrotécnica, eletrônica, em automação, em instrumentação, o ponto final da gente é trabalhar com automação industrial, ou seja, prestar serviço para a indústria. Mas eu não poderia deixar de falar sobre outros ramos da automação que também empregam bastante e que também são grandes oportunidades, tá, para se fazer renda e que também geram emprego, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar aqui, essa é a aula de número 2, né? Aqui é o canal Viver de PLC. Falar para você aí que se não se inscreveu ainda, que se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho, tem vídeo novo aí toda semana, tá? Bom, tá aí um pouquinho aí da apresentação do nosso canal, né? Nós temos aí os nossos vídeos no YouTube, no Instagram e no Facebook, tá? Então a gente tá nessas 3 plataformas, mas se você estiver aqui pelo YouTube, fica por aqui, que eu sempre acho aqui um canal melhor para relacionamento aluno-professor, tá certo? Então a gente já tá criando uma interação muito boa aqui, muito bacana. Geralmente as outras plataformas são para vídeos mais
rápidos ou vídeos aí que você acessa em outros momentos aí. E aqui, geralmente, quando o camarada vem para o canal, ele vem porque ele quer dar uma estudada, ele quer ouvir sobre aquele determinado assunto ali, ele quer gastar um tempo, mas não para relaxar, mas sim para estudar. Então, se você está inscrito lá no Instagram, se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, não deixa de ir lá no YouTube, faz sua inscrição, tá? Já somos mais de 1.500 inscritos e estamos crescendo, graças a Deus aí, e graças, é lógico, a vocês que têm divulgado os nossos vídeos aí, tá bom? Tá aí. Vamos lá. Bom, eu queria falar hoje com vocês sobre a automação residencial, né? Ou a automação predial, certo? Muito interessante esse tema, porque assim, com certeza eu estou falando para um grupo de profissionais, os técnicos em si, os engenheiros, né? Obviamente, eu acredito que o maior público de engenharia que acompanha o nosso canal são aqueles que são estudantes ou que são recém-formados, que estão ali procurando assuntos que são mais introdutórios para poder entrar no mercado de trabalho, para não chegar cego lá no mercado de trabalho. Pelo menos na área de engenharia é esse perfil. Na área de técnicos a gente tem uma gama bem maior de técnicos que acompanham o nosso canal. Nós temos desde técnicos bem iniciantes, alguns até que são formados em técnico, mas trabalham como eletricista industrial, até técnicos de automação já de nível bem elevado. Como é que eu sei disso? Como é que você sabe disso, professor? Porque eu interajo com essas pessoas, elas escrevem, elas comentam no canal, e aí eu vou vendo as necessidades que vão surgindo ali nas perguntas delas. Então, a gente tem muitos estudantes que são de engenharia, né? Estudantes de engenharia, outros que estão fazendo tecnólogo. Então, assim, tem uma gama muito grande aí de profissionais e estudantes aí do ramo de elétrica, né? E automação, tá? Então, quando a gente fala de automação residencial, num país como o nosso, é algo ainda que é um campo enorme para se explorar, tá? Por mais que a gente entre aí nos sites, aí a gente veja algumas facilidades de automação para lâmpada ligar, fotocélula, programador horário, tal. Bom, gente, quando a gente fala de automação, a gente está falando de um conceito um pouco mais elaborado, um pouco mais de engenharia, um pouco mais de tecnologia, né? Então, se para algumas automações bem mais simples, o público anda recorrendo para gerar conforto para si, né? Um exemplo, você pega hoje um ar-condicionado, ele consegue pela Alexa a gente fazer o comando de voz, ligar, desligar, diminuir a temperatura, aumentar a temperatura. Você, através do seu celular, você conseguir regular aí a temperatura que você quer. Então, assim, é um universo que só vem crescendo. Se você chegar num país mais desenvolvido, você vai encontrar isso bem mais à frente, mas trazendo aqui para esse nosso mercado, que é a realidade aqui do nosso país, é algo ainda muito pouco explorado, tá? Olha só, gente, eu tenho uma empresa de automação e eu fazia, até um tempo atrás, aí eu fazia também projetos elétricos residenciais, né? Ou seja, parceria com alguns arquitetos, engenheiros, eu fazia o projeto elétrico e tal. Eu acabei, por não ter mais tempo, eu acabei não conseguindo fazer mais esses projetos. E dentro da gama dos meus serviços, eu fazia o projeto e eu também executava. Eu tinha lá os meus eletricistas, que a gente ia para a obra e executava aquele projeto, né? Ou seja, colocava em prática ali o que estava projetado. Bom, então assim, eu acabei, por conta disso, indo em muitas obras. E aí a gente começa a ver que a gente vai em obras aí, casas que até um tempo atrás era 500, 700, 1 milhão, 1 milhão e 100 de investimento para a construção da casa, porém sem automação nenhuma. Hoje eu não sei se você parou para fazer uma continha aí, para você construir hoje está um negócio bem complicado, tá bem caro hoje construir, tá? Então, para vocês terem uma ideia, hoje no mercado aí, para você fazer uma casa de porte médio alto, né? Você gasta aí
mas muito próximo da casa de milhão, sem muito esforço, tá? Lógico que eu estou falando desse gasto aí hoje com tudo já mobiliado, tudo certinho, né? E muitas vezes essas pessoas que estão disponíveis para gastar tudo isso, elas não incluem a automação residencial dentro da sua obra porque elas não acham quem faça isso para elas. E quando querem fazer essas coisas prontas que vendem aí na internet. Isso aí, às vezes, até o próprio usuário, o dono da casa, fala: "Bah, para fazer essa porcaria aí, eu mesmo vou lá e faço", né? Então você tem algumas empresas aí hoje já trabalhando com automação residencial ou predial, né? Tipo a Intelbras e outras empresas aí do ramo que já tem algumas soluções prontas, uma coisa um pouco mais profissional e que tem aí um custo até relativamente de mercado, né? E que é uma opção, tá certo? E também há a possibilidade de você desenvolver esse arranjo, né? A tecnologia, você usa o que tem no mercado, mas o arranjo você cria a partir do seu conhecimento de automação, focado em atender a necessidade do cliente, tá bom? Então isso aqui é só uma conversa introdutória, porque lá na aula 1 a gente falou sobre a automação de forma geral e citou esses 3 segmentos da automação. Agora nós vamos falar um pouquinho só sobre a automação predial ou residencial, tá? Bom, aí quando a gente fala de automatizar uma residência, vem logo aquela pergunta: o que devemos automatizar? Eu sou meio gaiato, eu já coloquei aí, tudo, né? Ou seja, que é tudo, né? A princípio, o cara que está querendo automatizar sua casa, a princípio, ele quer que automatize tudo, né? Aí, a partir desse desejo dele, ele vai começar a se deparar com os custos, e ele vai ver o que é o melhor custo-benefício para ele, e é quando ele vai arredondando e delimitando aquilo que ele deseja que seja automatizado, né? Então, vamos lá, vamos tentar quebrar, né? Quebrar o que seria esse tudo, né? Iluminação, cortinas, né? Eu tenho um ex-aluno meu que mora hoje na Alemanha, e ele falando comigo um tempo atrás, que eu nunca mais tive contato com ele, ele falou: "Poxa, professor, aqui..." Ele fez o curso comigo para ir trabalhar lá na Alemanha, né? Ele tinha, a esposa dele estava lá e ele estava mudando para lá. Então ele passou um tempo lá na casa do sogro. Depois eles conseguiram comprar o lugar dele lá, ou alugar, não sei. Mas ele falou que não existe um apartamento, uma casa sem automação, né? Então, tal hora do dia, a janela, a cortina já está abrindo sozinha, dependendo da sua vontade, é óbvio, né? Você programa isso lá, ela abre sozinha, tal, traz a claridade para dentro da casa, né? Então, você tem vários dispositivos dentro da casa que já são IoT, né? Que é a internet, com a internet das coisas. Então, tudo conectado e funcionando ali para gerar para você um automatismo e um conforto, né? Então, no país de primeiro mundo é assim. Mas quando você olha aí para casas aqui no nosso mundo, no terceiro mundo, ou no submundo aqui, a gente começa a ver que tem casas de alto porte que elas não têm automação. E pasmem, eu sei porque eu converso com muitas pessoas, elas não têm, na sua boa parte, porque elas não conhecem ninguém que faça um serviço de qualidade para elas. Então fica aí uma luzinha acesa aqui, assim, como se fosse uma ideia, que é uma oportunidade aí para quem quer entrar no ramo da automação. Esse mercado de automação residencial predial, ele está crescente, né? Então, iluminação, cortinas, controle de água, né? Ou seja, para você poder entender qual é o seu consumo de água, né? Hoje o que se fala, gente, toda hora que você liga a TV tem congresso aqui ou acolá, em alguma parte do mundo, falando sobre desenvolvimento sustentável, né? Então, dentro dos nossos projetos também nós precisamos pensar de uma forma sustentável, né? Ou seja, preservando sempre os recursos naturais. Então, às vezes a gente acha que o cliente da gente não liga para isso, mas às vezes o cliente da gente lá, que contratou uma automação nossa, ele é um médico, ele é um administrador, ele é um advogado, ele é um cara que tem contato com todos esses temas também. Então, ele quer que a sua casa tenha, sim,
uma consciência limpa aí, né? No quesito desperdício, no quesito preservação do meio ambiente e de recursos naturais, né? Então, controle da água, integração com solar, né? Hoje os painéis solares aí estão em boa parte dos telhados brasileiros, mesmo com seu alto custo, as pessoas têm feito aí um sacrifício para poder investir aí em energia renovável, energia solar e assim desafogar as hidrelétricas que nós temos aí. Embora as hidrelétricas elas tenham que rodar porque são energias de base, mas esse aqui é um tema aí para um outro assunto, né? Um outro momento, na verdade. Supervisão e controle à distância, né? A primeira vez que eu tive contato com automação residencial foi numa viagem que eu estava com um amigo, né? Eu e minha esposa, a gente fomos visitar um casal amigo nosso. E a gente tinha andado muito, conhecendo os pontos turísticos da cidade. Cara, eu já tava cansado. Eu sou um gordinho meio preguiçoso, sabe? Eu tava cansado, eu digo, rapaz, eu não aguento andar mais não, eu tô cansado. Aí o colega disse, cara, calma aí, depois você toma um banho quente na banheira e dá aquela relaxada e aí pronto, depois você renova as forças. Vamos concluir o nosso circuito aqui. Eu disse, cara, eu tô cansado, eu vou chegar lá, eu vou entrar debaixo do chuveiro, pode ser quente ou frio, e vou deitar e vou dormir. Porque eu não vou ter paciência de encher a banheira, esperar esquentar e tal. Eu disse, não se preocupa não. E naquela época era um modemzinho, né? Você ligava do seu celular e dava um código lá e o código do receptor que estava lá no apartamento dele já entendia e encher a banheira lá, para que naquela hora X, quando a gente chegasse, a água tá lá no ponto, só para o cara tirar a roupa lá, entrar e ficar dando a sua relaxada. Então, ele fez lá todo o comando, eu digo, esse bicho é louco. Quando a gente chegou de cada empregada, deixa de onda. Aí ele foi me mostrar o sisteminha, tal. Ele também é engenheiro, né? Então, ele tava me mostrando lá o sisteminha, como é que funcionava. Naquela época, muito tempo atrás, cara, ele já tinha isso. Então, eu fiquei fascinado com aquilo. Lógico que, né, todo mundo que tem uma banheira, mas todo mundo tem iluminação, todo mundo tem, às vezes, algumas pessoas têm jardim, algumas pessoas têm portões eletrônicos que você queria controlar a distância. Então, é assim, né? Cada um com a sua necessidade, cada um com a sua preferência de ser atendido pela automação industrial. Então, o que automatizar numa residência? Então, você poderia colocar tudo, né? Porque hoje, com a IoT, a internet das coisas, a tendência é que tudo esteja muito integrado, viu? Bom, a automação residencial ela tem aí várias formas de comunicação, né? Então você tem o Bluetooth, o Zigbee, LoRa, LTE, outro símbolo do Bluetooth aqui, o Wi-Fi, né? Esse Wave aí. Mas assim, basicamente hoje no mercado o que você tem muito forte é o Zigbee e o Wi-Fi, né? O Bluetooth ele tem lá suas limitações de distância, mas o Zigbee ele é muito legal porque ele de componente para componente ele vai expandindo a rede, então isso é um ponto muito positivo. E o Zigbee também ele economiza muita energia, né? Então assim, você coloca uma bateria lá e fica muito tempo sem você precisar se preocupar com a bateria. Se você colocar esse mesmo sensor ou atuador com bateria em Wi-Fi, rapidamente você vai ter que estar lá trocando a bateria, porque a bateria acaba muito rápido. Vide você olhar como é que funciona aí o seu celular, né? Que quando você está ali num lugar que o sinal é fraco, a bateria vai pro saco ligeiro, porque ele está ali o tempo todo procurando rede, tal, se comunicando. Ele é muito mais ativo quando ele está no Wi-Fi. E no Zigbee ele tem uma forma de trabalho que economiza muito a bateria, tá? Bom, a automação residencial busca conforto, né? Então, sempre que você pensar em automação residencial, você está falando de conforto, aumento da segurança, né? Você poder ter acesso remoto, à distância ali, né? Não só através de controle, mas também os vídeos, né? Que não faz parte da automação, mas é um complemento de uma casa moderna e monitorada, né? Então você tem vídeos ali que você pode identificar se alguém invadiu sua casa ou não. E ela também visa economia, mas tudo isso sempre mantendo
a privacidade, tá certo? Privacidade é algo dentro de uma residência que você deve sempre preservar. Por isso que há algumas casas grandes, né, quando você fala assim, não, vou colocar uma câmera aqui na sala, não, cara, não, na sala não, na parte externa tudo bem, na sala não, porque a sala é onde a família está ali reunida, é um local mais privativo, onde as pessoas ali, elas estão juntas ali como família, vivendo como família. Então a gente precisa sempre dentro dos projetos de automação preservar isso, oferecer isso para os nossos clientes, sempre manter a privacidade deles ali. E se algo é pedido por eles que dentro da sua visão você acha que compromete a privacidade, alerta ele sobre isso, tal. Se ele entender que é uma necessidade e é maior do que a privacidade, aí é uma decisão dele, tá certo? Sem nenhum problema. Você pode até colocar lá no escopo lá do seu trabalho, dizendo, não, essa câmera aqui foi uma pedida do cliente, tal, para que você amanhã não seja taxado como alguém que colocou uma câmera de forma nada adequada e o proprietário dizendo, eu não entendi, o cara colocou a câmera aí, né? Então assim, tem que ter sempre essa ética aí no serviço. Bom, essa imagem aqui, pessoal, ela ilustra aí mais ou menos uma casa, né? Porque quando a gente fala de automação residencial, até para a minha fala aqui inicial, deixa eu só molhar o bico aqui um pouquinho, tomar uma água. Quando a gente fala sobre automação residencial, até pela minha fala inicial aqui, né? A gente pensa em casas grandes, né? Eu apenas fiz um paralelo ali de que casas grandes muitas vezes se gasta muito para fazer elas, se tornam até casas confortáveis, mas elas não têm nenhum tipo de automação. E elas não têm porque não tem ninguém oferecendo aquele tipo de controle moderno, rebuscado, bom, entendeu? Então assim, a gente pensa muito e a gente liga uma coisa à outra, tipo, casas de grande porte, né, são as que são automatizadas, mas nem sempre, tá certo? Todo mundo sempre tem uma necessidade, todo mundo deseja ter a sua casa assim, com um padrão legal, todo mundo gosta de conforto, né? Então eu trouxe esse exemplo aí, que é dessa planta aqui, né? Aqui como se fosse o térreo e aqui o primeiro andar, né? Então você sobe aqui nessa escada, chega aqui, ó, aí tem os quartos aqui, né? Esse escritóriozinho aqui é uma varanda, sei lá o que é. Aqui é outra varanda. Então você tem uma casa aqui, mas é uma casa funcional. Ela é grande, mas ela é funcional, né? Então aqui ela tem um quarto aqui com suíte, a cozinha, né? Aqui embaixo, uma sala de estar junto com a de jantar, né? Aqui um hallzinho aqui que pode ser garagem, ou não sei o que, né? Pode ser garagem aqui também. Então, você olha para uma casa dessa e aí a gente meio que tenta exercitar. Deixa eu ver aqui o que é aqui. A gente tenta exercitar. O que é que eu iria automatizar aqui, né? Imagina aí uma casa de porte médio alto, né? Seria uma casa de porte médio alto. E quem sabe você tem uma iluminação de emergência, né? Alimentada aí com baterias. Lógico, um sistema solar nessa casa. Imagina que se a casa tem esse porte, ela deve ter uma área de lazer legal também, com piscina, quem sabe até aquecida. Controle de iluminação, quando você olha aqui para essa sala de estar, por exemplo, vamos supor que a sala de vídeo, não sei nem como é que seria a sala de vídeo aqui. Vamos supor que aqui seja a sala de vídeo, você tem uma iluminação aqui que cria ambientes, né? O ambiente de assistir um vídeo, o ambiente de receber uma pessoa, o ambiente de estudar, de fazer uma leitura, de realizar um evento. Então você tem aí um projeto de iluminação que ele muda os cenários, né? Ele muda os cenários conforme a necessidade aí do evento que vai acontecer naquele instante. Então você teria aqui iluminação, como você criar aqui vários arranjos de iluminação, principalmente nessas áreas mais compartilhadas, como sala de estar, sala de janta. Imagina aqui um ambiente para um jantar à luz de velas, né?
onde você pudesse criar um ambiente todo aqui bem bacana para um jantar romântico, né? Uma área aqui, ó, que você poderia fazer, quem sabe, um momento de diversão com a família toda aqui, criar um ambiente ali. Então, tudo isso pode ser automatizado, tudo isso pode partir de cenários que você cria, né? Cenários, com um clique no seu celular você muda o cenário todo, você desce as persianas, você desce lá do forro o seu data show e desce também o projetor do data show, você liga ali, você vira um ambiente de cinema para você estar ali com sua família. Então, são várias possibilidades, imagina, dentro do universo como esse aqui, que é uma casa relativamente simples. E ainda teria a área lá de recreação, de área de churrasqueira, e garagem, e portão, e porteira eletrônica e tudo mais, né? Com um sistema de identificação para o acesso para casa, né? Então você teria muitas coisas aqui para você fazer, para tornar uma casa mais inteligente, né? Olha, gente, eu estou falando aqui dos acionamentos de iluminação, disso, daquilo outro, sem se falar dos equipamentos que já vêm, né? Tipo, os ar-condicionados aí, vou citar um exemplo da LG, que é o Dual Voice, né? Que ele já vem aí integrado, que você pode colocar Alexa e comandar ele. Dentre, sei lá, uma máquina de pão que faz o seu café pela manhã, que tem a IoT, né? Que tem internet das coisas. Dentro da máquina de lavar, a sua geladeira que esteja integrada. Então, aí o universo é extenso, né? E hoje já tem muita empresa que está fazendo assim, alguns hardware que faz a integração, que transforma a sua geladeira em uma geladeira internet das coisas. Então, já existe empresas no mercado que desenvolvem esses módulos aí para criar essa integração com os equipamentos, os eletrodomésticos que você já tem, tá certo? Então, são muitas possibilidades, sim. Mas vamos potencializar, né? Quando a gente está falando de automação residencial, vamos tentar potencializar isso. Se eu falei aqui do exemplo de uma casa, né? Uma casa aqui onde eu mostrei a planta, e a gente pode ver assim, questão de automação, o que dá para fazer. Eu tenho certeza que você que está assistindo o vídeo aí, bem concentrado, você está vendo aí o que você talvez queria para sua casa. Poxa, isso aqui ia ficar bacana, isso aqui ia ficar muito legal, isso aqui ia fazer uma diferença. Talvez algumas coisas que eu falei aqui para você seria demais, você acha um exagero, mas outras coisas talvez você trouxesse para agregar muito aqui a nossa ideia original. Agora vamos potencializar isso. Quando a gente fala de automação residencial e predial, vamos imaginar isso aqui, um condomínio. Imagina você como profissional de automação e você chega num condomínio desse aí, você é contratado aí para fazer um levantamento e criar uma automação que traga segurança aí, que você traga um sistema automatizado para jardinagem, para as áreas de convivência, né? E tantas outras que eu até listei algumas aqui, ó. Imagina os recursos que são em comum num condomínio, tipo piscina, aquecimento da piscina, a subestação que alimenta aquele condomínio, né? O síndico poder ter todas as informações ali do que está acontecendo na subestação, a água, né? Que circula no condomínio, o consumo de água, para que o síndico possa apresentar lá para o prédio: ó, gente, nosso consumo subiu demais, gente, a gente tem que ter cuidado com isso aqui, tal. E ele poder apresentar gás, energia, sistema de incêndio, né? Que em muitos casos ele é obrigatório. Então, você automatizar tudo isso, você na hora que disparar lá no 10º prédio daquele condomínio, a pessoa que está ali na segurança já sabe qual foi o prédio, já sabe qual foi o cômodo, porque está tudo automatizado, está tudo separadozinho, a informação está chegando já toda filtrada para ele. E sem se falar na portaria, né? Automação de portaria, né? Que você possa ter um acesso ali rápido, né? Quem mora em condomínio aí que às vezes não tem uma eficiência nessa questão da identificação de entrada e saída, sabe do que eu estou falando. Que às vezes você para lá e tem que se identificar, e pro cara abrir o portão, às vezes o cara não está te conhecendo, porque você não ligou Então por que não uma identificação direto no carro,
né, que você confirme que é você que está ali dentro, e se essas informações não bater, não vai liberar e vai avisar o guarda que vai vir e vai conversar com você. Então, assim, são inúmeras possibilidades, é um mercado que está aí muito aberto. Quando você vai nos condomínios, quando eu vou visitar um colega num condomínio, eu sou um cara de automação, eu bato logo o olho nesses negócios, eu fico olhando assim, digo, eita, pô, outra oportunidade aqui, eita, outra oportunidade aqui, e eu fico ali vidrado, vendo todos esses detalhes e vendo ali quais seriam as oportunidades, né, que o mercado traz nesse vasto mundo da automação, né? Eu estou agora visitando um cliente esses dias para fazer uma automação que é industrial, né? E interessante, né? As necessidades que eu encontrei nessa fábrica que eu fui, elas são primárias. Elas são primárias. Olha, com muito pouco recurso se automatiza muita coisa lá e dá vamos dizer assim, uma qualidade muito grande produtiva para ele. Então, assim, eu já estou montando aqui minha proposta para apresentar para eles assim, e poxa, eu achei interessante. Quando ele ia falando, ele ia descrevendo lá a pessoa que administra lá a empresa, eu fui listando, eu dizendo, eita, essa aqui é só fazer isso, com isso, na minha cabeça, né? Isso aqui, tá. E eu notando tudo. E aí já comecei a escrever para formatar essa proposta, apresentar para eles, ó, aqui, ó, dá pra gente fazer um custo-benefício assim e tal. Eu até vou propor a ele que a gente faça em módulos, porque como nada lá é automatizado, nós vamos fazer uma parte, ele vai usufruir daquilo, ele vai ver o quanto é bom, e aí que ele vai instigar ele a fazer mais coisas, porque o caminho para quem quer ser produtivo, é automação, com certeza, pessoal. Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui nessa nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente falou sobre as oportunidades, né, no campo da automação. Assim, são muitas, né? A gente foi bem específico aqui sobre a automação residencial ou predial. Cara, depois desse nosso bate-papo aqui, faz o seguinte, dá uma olhada ao seu redor para você ver o tanto de oportunidade que tem, tá? Então, com certeza a necessidade está ali. E ela só não foi feita ainda porque não chegou ninguém com conhecimento lá para apresentar um custo-benefício que faça essa ideia sair do papel para uma realidade que vai gerar benefício para todos os envolvidos ali, entendeu? Então espero que essa pessoa seja você, espero que você desperte para isso. Se você está trabalhando com elétrica, começa a ver aí as possibilidades de unir a parte elétrica à automação, porque tudo isso está muito junto, está muito próximo. A automação é um complemento da elétrica, né? A elétrica veio muito primeiro, né? E a automação se fazia antigamente de forma convencional, com relés, mas já havia automação. Mas hoje, com os recursos que a gente tem, o poder da automação, assim, é algo incalculável, tá certo? E os benefícios também, tá bom? Então, gente, fica com Deus. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Depois nós vamos falar um pouquinho mais ainda sobre a automação comercial e a automação residencial, tá bom? Ou automação industrial. E quando a gente entrar no tema da automação industrial, aí a gente fica por ali um bom tempo batendo um papo, porque essa é a área que carece demais de investimento e que tem muita oportunidade, tá bom? Forte abraço, até a próxima, Deus. Fica com Deus e até já.